Bom dia, queridos amigos e irmãos da Rede. Nessa breve passagem pelo livro de Salmos, nesses 2 meses de janeiro e fevereiro, nós selecionamos alguns poucos salmos que julgamos ter um significado maior para cada um de nós que temos ocupado o púlpito da Rede. Talvez eu devesse ter escolhido o Salmo 128, porque sinto que Deus tem me falado muito especialmente através dele, como já disse de outra vez. Eu tenho aqui comigo um cartão onde está escrito o Salmo 128, e ele data de 17 de agosto de 1980. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É a minha oração e os meus votos a você, isso assinado pela sua irmã Fatinha. Nessa ocasião, ainda era apenas minha irmã. E depois de cerca de 4 anos, eu recebi de novo esse salmo, e por ocasião do nascimento da Thaís, minha filha primogênita, ele leu o mesmo salmo, cumprindo a promessa que Deus havia feito. Então, é um salmo muito especial para mim. Entretanto, eu escolhi o Salmo 23. Os salmos são uma escritura muito cara para nós cristãos, como também para os judeus ao longo dos séculos. Porém, percebo que não temos ultimamente pagado o preço do seu valor. Nós nos limitamos a recitações breves, recitações escassas nas nossas liturgias, apenas uma chamada à inspiração. São cânticos, orações, meditações, enfim, expressões da alma dos salmistas. Contudo, não apenas isso. Eu gostaria então de passar à leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Tomando como exemplo o Salmo 23, eu desejo propor nessa manhã que os salmos são uma palavra de Deus inspirada para comunicar a nós
verdades espirituais profundas na pessoa de Jesus Cristo, por ação direta do Pai, através da inspiração do seu Espírito Santo. Em 2 Samuel 23, de 1 a 5, está escrito: as últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel me falou. Ele fez uma aliança eterna comigo. Sabemos que Davi possivelmente escreveu cerca de 73 dos salmos que foram colecionados. No Salmo 72, verso 20, encontramos: encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Porém, eu quero chamar a sua atenção para esse homem, Davi, homem segundo o meu coração. O apóstolo Paulo, em seu discurso no capítulo 13 de Atos, versos 22 e 23, diz: encontrei Davi, isso referente ao diálogo entre Deus e o profeta Samuel. Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então não podemos considerar o salmista Davi apenas como grande rei de Israel, ou como suave salmista de Israel. Davi é o protótipo de Jesus. Jesus é chamado o filho de Davi. O reino eterno de Deus é fundamentado na descendência de Davi. Assim, o Salmo 23, Salmo de Davi, um dos salmos mais conhecidos e mais amados das Escrituras, reveste-se para nós de grande importância, sabendo que foi escrito por um homem segundo o coração de Deus e que falava pelo seu Espírito Santo. Que verdades espirituais, então, nós podemos encontrar neste salmo? A primeira verdade é: Deus é tudo de que precisamos. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Davi era o caçula entre 8 irmãos, nascido em Belém, cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, e era pastor de ovelhas até a sua juventude, até a sua adolescência tardia. Era um pastor dedicado e corajoso. E certa vez houve um confronto entre israelitas e filisteus,
apenas a alguns quilômetros, cerca de 20 quilômetros de distância da sua casa, e seus 3 irmãos mais velhos estavam nessa batalha. Davi foi levar provisão para eles. Como era perto, ele foi e voltou algumas vezes, e deu-se que, numa dessas vezes, combateu o mais forte guerreiro dos filisteus, o gigante Golias, que afrontava o exército de Deus, o exército de Israel, por 40 dias. Davi era um jovenzinho, mas cheio de fé e de temor a Deus, e derrotou e eliminou esse gigante. É uma história bastante conhecida por todos nós. E como disse Teresa de Ávila, quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus é o bastante. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Abacuque 3, de 17 a 19. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Assim, a presença de Deus me traz repouso, me traz descanso, paz, tranquilidade, restabelece as minhas forças. Sou orientado a caminhar nos caminhos da justiça por amor a Deus, não por convicções humanas, não por análises econômicas e sociais, não por utopias de teóricos, mas por amor a Deus. A segunda verdade é: não há razão para temer os inimigos e nem a própria morte. Paulo nos revela em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porém, logo à frente, no mesmo capítulo 15, a partir do verso 54, ele afirma: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi já enxergara essa verdade 1000 anos antes de Paulo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O argumento que o jovem Davi usou diante do rei Saul para convencê-lo de que podia derrotar Golias era o de que já enfrentara um urso e um leão para proteger as ovelhas e havia prevalecido. O rei confiou na coragem do jovem, na sua bravura, mas o próprio Davi confiava no Deus que ele conhecia, no Senhor ao cujo coração ele se inclinava. Eu gosto das traduções que dizem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque isso me leva a pensar que às vezes em alguns vales pelos quais passamos, a morte chega tão perto de nós que a sua sombra se projeta sobre nós. Já passei por vales assim,
mas ele estava comigo. Portanto, eu não tinha por que temer. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Pelos caminhos da vida, vez ou outra encontraremos inimigos. Em Romanos 12, 18, encontramos: façam todo o possível para viver em paz com todos. Em outra tradução, enquanto depender de vós, se for possível, tende paz com todos os homens. Nós somos exortados a fazer o possível para viver em paz, enquanto depender de nós. Mas às vezes não conseguimos. E outras vezes não vai depender de nós. Entretanto, se honramos a Deus, também Ele nos honra até diante dos nossos inimigos. Ele nos unge com a presença do seu Espírito. Ele enche o cálice das nossas vidas até derramar e abençoar outras vidas. Até aqui, pensamos nos possíveis inimigos humanos, mas Deus também nos honra diante dos nossos inimigos espirituais. Ele nos unge e enche o nosso cálice com a sua presença maravilhosa. E, claro, nos convida a orar sem cessar e vestir a armadura de Deus, como está lá no livro de Efésios. Eu me lembrei de uma ilustração interessante em que um cálice é colocado sobre vários outros, e quando esse primeiro é enchido e transborda, ele então vai enchendo os outros cálices. Assim Deus pode fazer conosco, quando transborda com a sua graça o cálice das nossas vidas. Agora, pensando no verso 6, o último verso do capítulo 23, eu gosto muito da tradução desse verso na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahvé, por dias sem fim. Alguns dizem, por longos dias, outros, para todo sempre, e ainda outros, todos os dias da minha vida. Mas dias sem fim nos remete a suspirar profundamente e pensar que o nosso presente e o nosso futuro estão garantidos pelo Filho de Davi. Bondade e fidelidade nos acompanham. São frutos do Espírito Santo. São expressão natural da presença de Deus em nós. Eu gostaria de concluir dizendo que Davi não foi um homem comum. Não foi apenas um grande rei que reinou entre o ano 1006 e o ano 966 a.C., isto é, por 40 anos. Não apenas o conquistador e fundador da cidade de Jerusalém. Pela sua bravura, inteligência e liderança, ele conseguiu unir as tribos de Israel em torno de si. Porém, pelo seu conhecimento e intimidade com Deus, pela sua experiência espiritual, ele tornou-se o protótipo de Cristo. Ele foi usado pelo próprio Espírito de Deus. O reino de Davi tornou-se símbolo do reino de Deus. Deus escolheu nascer em Cristo da descendência desse homem. Jerusalém foi tornada símbolo da cidade eterna de Deus, onde habitaremos
dias sem fim. Que Deus abençoe a sua palavra em nós, que nos encha de graça, encha o nosso cálice do seu Santo Espírito. Amém. Quando os meus olhos fecharem e disserem não mais abrirão, eis que já estarão abertos numa outra dimensão. Quando não mais se moveu meu corpo assolado pela exaustão, eis que já livre estarei, sem perguntas, só respostas, entoando nova canção. Quando os meus olhos fecharem e disserem não mais abrirão, que já estarão abertos numa outra dimensão. Quando não mais se moveu meu corpo assolado pela exaustão, eis que já livre estarei, sem perguntas, só respostas, entoando nova canção. Não se iludam com a vida, menos ainda com a morte, pois a vida é passaporte e a morte o transporte. Não se iludam com a vida, menos ainda com a morte, pois a vida é passaporte e a morte o transporte. O trem da ressurreição. Quando os meus olhos fecharem e disserem